poder escondido na nota de R$ 50 que você sempre gasta. Eu tenho certeza que tem uma pessoa aí, né? Se você digamos que se identificou, né, com esse tema, eu tenho certeza que você também já passou por isso. De achar que R$ 50, né, vou comprar uma coisa aqui, outra ali, uma promoção e coisa e tal, e esse valor não vai me fazer falta porque R$ 50 na minha conta não vai render nada. E é aí que mora o grande problema, né, gente? Quando você já percebeu que quando você tem R$ 50, ela simplesmente desaparece? Quando você vai ver, você tá com 5 ali, 10 aqui e tal, umas moedinhas, e você simplesmente viu que esse dinheiro sumiu e você não sabe com o que. Eu tenho certeza que você também já passou por isso, porque eu era mestre para passar por isso, né? Eu era mestre para fazer isso. Eu achava, tanto é que eu mostrei em outros vídeos para vocês outros valores e que realmente se baseia nisso, gente. Notas grandes que pode se tornar um valor, digamos que importante, né? Porque esses pequenos valores são importantes, sim, mas várias delas nem se falam. Então, assim, quanto de dinheiro a gente não já espatifou, né? Já jogou fora, achando que não faz diferença. Sim, então, assim, é um lanche, é uma compra por impulso, é um refrigerante, é um doce, é uma promoção, né? E quantas notas você não já desperdiçou que poderia estar transformando a sua vida financeira e que poderia estar construindo um futuro mais tranquilo e mais em paz na sua vida. Eu tenho certeza que você também já passou por isso, né? Eu fico imaginando que tanto tempo que eu não tive educação financeira, que eu não tive orçamento, planejamento, que eu fazia tudo, né, do jeito que desse certo, e quanto de dinheiro eu não já joguei fora desse jeito. Mas, infelizmente, né, o passado eu não posso voltar, mas eu posso melhorar, né, as minhas, digamos que as minhas atitudes e as minhas disciplinas para mim poder ter um futuro melhor. Acordei há um tempo, foi tarde? Não, pelo contrário. Nunca é tarde para começar, tá? Nunca é tarde para você ter uma reserva financeira, para você ter um valor guardado e para você ter paz e tranquilidade financeira. Então, assim, se eu dissesse que esse valor de R$ 50 é o começo, tá? É o começo da sua liberdade financeira, você acreditaria? Pois então, hoje eu vou te mostrar como guardar cada R$ 50 importa. Ao invés de ir ali numa lojinha comprar um sapato, uma sandália, uma roupa, uma compra por impulso, uma coisa que você acha que é melhor ter guardado, né? Como eu sempre explico para vocês aqui sobre o minimalismo financeiro, ele é interessantíssimo, gente. O tanto que eu tinha vício por roupa, sapato, entre outras coisas também, esse valor de R$ 50 não chegaria nem aos pés do impulso que eu tinha. Então, assim, hoje em dia eu vejo que isso se tornou algo muito interessante na minha vida. Eu levo mais em conta ter um valor guardado para realizações futuramente do que ter coisas guardadas sem uso, né? E que é só para melhorar aquela ansiedade emocional, aquela vontade de guardar coisas que eu não uso, porque isso já me aconteceu muito, né? E eu não vou mentir aqui pra vocês que eu não era uma pessoa impulsiva, eu era sim, tá? Inclusive, melhorei 100%, digamos que 95%, né? Os 5% a gente tá tentando trabalhar. Por que eu falo isso? Porque sempre tem uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu vejo as coisas dentro da minha realidade, se aquilo realmente é necessário, se eu preciso e se eu devo fazer aquilo. Então, assim, tá tudo certo, melhorei, né? Então, o que eu digo pra vocês? Hoje em dia eu tenho metas, eu tenho sonhos e coisas que eu vou ver, né, futuramente, falar assim, não, como foi bom ter guardado aqueles R$ 50 que eu achava que não servia de nada, porque hoje eu tenho isso aqui, tá? Futuramente eu vou contar pra vocês, né, sobre isso, porque eu acho assim, gente, que uma das coisas que atrapalha muito a vida da gente, não só a vida financeira, mas a vida emocional, mas a vida, tudo, é a nossa boca. Então, assim, tem coisas que ficam entre nós e Deus, né? Quando a gente realizar, a gente conta, a gente mostra, tá bom? Quantas vezes, né? Eu vou pedir para vocês pensar aqui. Quantas notas de 50 passaram pela sua mão só esse mês? Pensa aí. Quantas notas já passou pela sua mão só esse mês e você gastou aí, quando você viu, só tinha umas moedinhas na sua bolsa, na sua carteira, tá?
Quantas foram? Me digam aí. Digam aqui nos comentários quantas notas já passou, quantas notas de 50 já passou pela sua mão esse mês. 5, 10, quantas notas, tá? Agora imagina se todas essas notas que vocês imaginaram e agora estivessem em suas mãos, quanto você não teria de dinheiro, né? Quanto você não teria de dinheiro guardado. Então assim, o maior erro de quem quer ter uma vida financeira equilibrada, tranquila e em paz, é que quando a gente pensa nisso, a gente imagina assim, mas eu só vou poder guardar quando eu tiver muito. Mas o que eu preciso explicar para vocês nesse vídeo, gente, é que uma pessoa, ela não fica pobre com apenas uma nota, né? Não é só por causa de uma nota que você arruina a sua vida financeira, são várias notas, vários costumes durante muito tempo que faz com que você tenha esse gasto, não é um gasto único, né? Então assim, a pessoa fica cada vez mais num caos financeiro, por quê? Eu não gosto de falar pobre, né? Mas a pessoa fica cada vez mais num caos financeiro, por quê? Primeiramente, gasta 50 aqui, gasta 50 ali, mais 50 amanhã, mais 50 semana que vem, e depois de meses isso vira milhares de reais. Parece exagero falar assim? Parece, mas é a realidade. Porque, gente, se vocês pensarem que, vamos supor, né, quando a gente fala de 50 reais, a gente já tá falando de um valor a mais, né? Digamos que se toda semana você gasta 50 ali, 50 aqui, 50 semana que vem, quando você for ver, em um ano, o estrago tá feito, tá? Então, assim, por exemplo, uma pessoa, né, que ela sempre fala, por exemplo, tem duas pessoas distintas aqui, né, e essas duas pessoas, uma pensa que ela quer a partir de hoje mudar a vida financeira dela, tá, que vai guardar esses 50 reais que eu mostrei aqui pra vocês hoje, ó, e que ela vai guardar esses 50 reais porque esses 50 reais importa muito, esses 50 reais tem muita relevância. Já essa daqui pensa assim, pra que eu vou guardar esses 50 reais? Isso não dá nem pra me comer um lanche no McDonald's, né? E aí, essa pessoa pensa isso, né? Só quer gastar por impulso, só quer gastar com besteira, com coisas que não tem relevância. E essa daqui, ela tomou o primeiro passo, que é o quê? Ter disciplina e treinar a mente dela pra guardar um valor em uma reserva financeira, né? Quem vai continuar vivendo no aperto? Quem decidiu que só quer comer besteira, gastar esse valor de 50 reais. Enquanto essa daqui que decidiu ter um patrimônio, né, ela já vai ter uma reserva financeira, ela já vai ter um valor pingando ali todo dia. É muito? Não, gente, mas é interessante. Ela já vai ter um valor pingando ali todo dia na conta dela, né? E aquilo vai criar o hábito e o estímulo cada vez mais de guardar mais e mais. Por que eu falo isso pra vocês? Porque, gente, eu tenho um porquinho e aí eu guardo lá um valor. Eu não entro na conta todo dia, mas vamos supor que no final da semana que eu entro lá e eu vejo, já pingou lá 10, 15 reais. Isso não é bom? Isso é incrível. Então, cada vez que você coloca um valor, você começa a viver menos no aperto, você começa a ver cada vez mais o resultado, tá? Digamos que quando a gente decide ter disciplina, né, a gente decide ter planejamento, a gente começa a entender que começa a cair um valor na nossa conta, que aquilo tá sendo consequência dos nossos bons hábitos, aquilo tá sendo uma coisa boa, né? Aquele valor verdinho que tá subindo lá, que você começou a guardar, que você tem naquela reserva financeira, começou a trazer resultados positivos para você, para sua vida financeira. Então assim, isso traz o estímulo de você colocar cada vez mais um valor lá, para ver esse valor crescendo cada vez mais. Digamos que se você gasta uma nota dessa por semana, uma nota só por semana, tá? São 200 reais por mês, 2.400 por ano. Olha só que estrago danado na vida financeira da pessoa. 2.400 por ano, só gastando uma nota de 50 por semana. Eu garanto que você gasta muito mais, tenho certeza disso, tá? Vamos pensar que duas notas de 50 você gastando duas notas de 50 por mês, são 400 reais por mês. Duas notas de 50 por semana, são 400 reais por mês e 9.600 por ano. Meu Deus do céu, gente, é dinheiro demais.
É muito dinheiro jogado fora. Então, assim, imagine comigo que se você tiver, ao invés de você gastar com qualquer coisa, R$ 50, duas notas de R$ 50 por semana, a pessoa gasta brincando, gente. A pessoa gasta brincando. Ela acha que não, mas ela gasta. Ou que seja através do cartão de crédito, no crédito, ou que seja, não importa, ela gasta. Então, imagina que você tiver R$ 9.600 por ano só economizando essa nota 2 vezes por semana. Como você faz aí gastar? Então, assim, esse valor importa muito, gente. Então, assim, a minha ideia em trazer esses vídeos para vocês, mostrando as notas, os desafios e os valores, são justamente isso, para vocês terem noção do quanto o hábito importa e do quanto cada valor importa, sabe? Imagina que se a gente consiga guardar esse valor por ano, só guardando essas notas que a gente compra por impulso, que a gente gasta com besteira, o quanto de dinheiro que a gente economiza e o quanto que a gente pode mudar a nossa vida financeira. Por quê? Porque um valor desse rendendo na tua conta, ela já vai te trazer um valor satisfatório, né? Então o segredo não é o dinheiro, é o costume, o hábito e, né, a disciplina. A disciplina de guardar, a disciplina de saber que você precisa ter um valor guardado, porque isso vai trazer paz e tranquilidade para sua vida financeira. E o que eu quero trazer, né, na mensagem desse vídeo para vocês, que é o que? O valor não importa, gente, tá? O segredo não tá no valor, o segredo tá na disciplina. Por exemplo, se você aprende a guardar R$ 50, né? Quando você aprende a guardar R$ 50, olha, são assim aqui. Quando você aprende a guardar R$ 50, né? Você cria disciplina, tá? Você cria disciplina, autocontrole. Digamos que você cria planejamento e visão a longo prazo, como eu acabei de falar, né? Que esse valor guardado na conta em um ano, né, geraria R$ 9.600, que seria muito dinheiro, 9.600. Então, assim, seria muito dinheiro. Imagina só. Então, quando a gente cria esse autocontrole de que a gente precisa economizar, de que a gente precisa ter autocontrole, disciplina, precisa ter autocontrole dos seus atos, porque a gente sabe que quando a gente não tem disciplina, a gente não tem autocontrole, infelizmente qualquer coisa, né, entra na nossa mente. Então, assim, a gente precisa ter uma mente focada, tá? A gente precisa ter foco nas coisas, a gente precisa ter meta e entender que a longo prazo isso vai lhe trazer um resultado satisfatório, certo? E lembrando vocês aqui, eu quero trazer alguns erros aqui para vocês que atrapalham muito a nossa vida financeira, que é o quê? Esperar ganhar mais, que é assim, é de lei. Acho que de todas as pessoas que começam a ter uma reserva financeira, que começam a querer mudar a vida financeira, que eu tenho certeza, gente, que todo mundo quer mudar a vida financeira, porém, nem todo mundo tá disposto a fazer esse sacrifício. Por que eu falo sacrifício? Porque eu acho que tudo que a gente precisa a longo prazo, tudo que a gente precisa de paciência, persistência, foco, disciplina, exige muito o nosso esforço, né? E infelizmente a gente não quer ter esforço em nada, a gente quer tudo de mão beijada, a gente quer tudo fácil. Mas na vida adulta isso não funciona, tá? Se você vai ter uma reserva financeira, se você quer realizar um sonho, se você quer ter algo que você almeja muito, você vai ter que ter sacrifício, você vai ter que ter autocontrole, né? Você vai ter que ter disciplina para você conseguir chegar onde você quer. Então, o primeiro erro da gente é achar que a gente precisa ganhar mais para começar a guardar. Quando você começa a ter uma reserva financeira que você pensa, ah não, mas agora eu não posso ter uma reserva financeira porque eu não dou conta nem do que eu preciso pagar e eu não dou conta nem das minhas contas fixas que eu tenho que resolver. Pois bem, se você não começar com o primeiro plano, que é o planejamento financeiro, um orçamento financeiro mensal, para você entender onde é que está o seu erro, onde é que você está gastando, que você não pode colocar um pouco na sua reserva financeira, infelizmente você nunca vai conseguir ter um valor guardado, tá? O segundo erro é não guardar. Por exemplo, eu guardei, mas eu tô precisando ali, eu vou tirar. É o pior erro que existe. Por que eu falo isso pra vocês? Porque aquele valor que você guardou em reserva, ele tá guardado, né? Você vai ter que se segurar, você vai ter que ter autocontrole, você vai ter que ter disciplina e foco para você deixar aquele valor lá. Aquele valor não é para você tirar, é para você ver ele crescer cada vez mais, para que seu hábito cresça também.
tá? E o próximo erro é tirar e não acompanhar o crescimento. Uma das coisas que eu quero falar pra vocês aqui, não vai crescer da noite pro dia, tá? Vocês vão ver um resultado, como eu falei pra vocês, uma vez por semana você olha lá, aumentou um valor X, porque quanto mais você colocar, mais aquele valor vai crescer, é óbvio, né? Mas se você fica olhando todo dia, você acha que não cresceu aquele valor. Porém, de nada adianta você colocar um valor lá e não continuar alimentando esse hábito de colocar cada vez mais. Ficar só esperando aquele valor que tá lá crescer. Não vai resolver nada. Você precisa entender que você tem que ter o hábito de colocar sempre, né, aquele valor, como eu falei, ao invés de 2 vezes por semana você gastar esse valor, coloca lá na reserva e acompanhe esse crescimento que eu tenho certeza que vocês vão se animar. E o próximo erro é desistir no meio do caminho. Isso é de lei, gente. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Por quê? Porque quer resultado rápido, instantâneo e fácil. E infelizmente você não vai conseguir nenhum desses 3. Por quê? Porque exige disciplina, discernimento, fé e foco. Por que eu falo sempre de fé? Porque eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é, né? Mas independente de qual seja, eu tenho certeza que, né, precisa ter fé também. Que eu acho que a pessoa sem fé, ela é uma pessoa que não tem sonhos, não tem metas. Mas, recapitulando, por que eu falo pra vocês que desiste logo no primeiro mês? Porque a pessoa quer resultado rápido, né? Como eu falei, a pessoa quer, não, mas se eu guardar 50 reais não vai adiantar nada, eu preciso guardar logo 500, R$1.000, R$2.000 de uma vez. Gente, isso não é possível, tá? Isso você só vai ver futuramente colocando metas, por exemplo, vou colocar R$1.000, eu nunca bati uma meta de R$1.000, vou colocar 100, depois eu coloco lá mais 100, depois mais... Enfim, quando eu vejo a primeira meta bateu, ok, me animei, vou para a segunda meta agora que é 2.000 e por isso e assim sucessivamente. Mas não adianta você já querer colocar R$1.000, R$500, R$2.000 de uma vez em uma caixinha, porque você não vai conseguir, primeiramente, porque você tá organizando a sua vida financeira, segundo, porque você ainda não criou o hábito, né? E terceiro, porque você precisa ter um planejamento e uma disciplina para que esse valor cresça cada vez mais, tá? E o quinto erro que a gente tem é achar que os 50 reais não faz diferença. É um dos nossos erros, assim, gravíssimo, né? Que a gente acha que esses 50 reais aqui, ó, não faz diferença nenhuma. Que esses 50 reais aqui, se eu comprar uma sandália, um iFood, uma promoção qualquer, isso já vai estar muito mais empregado do que eu ficar com 50 reais guardado, que é um valor que não faz diferença alguma, né? Hoje eu quero começar com vocês aqui nesse vídeo, oficialmente, um desafio através desse valor, tá? Toda vez que uma nota de 50 passar pela sua mão, seja ela física ou em Pix ou em conta, né? Não importa. Você vai decidir que ela vai trabalhar por você, ao invés de você gastar ela, ao invés de você queimar ela, como a gente fala, né? Colocar pelo ralo abaixo. Então, eu tô dando esse desafio aqui pra vocês, eu tô propondo esse desafio aqui pra vocês, porque toda vez que vocês pegarem uma nota de 50 reais, vocês vão lembrar, não, e aquele desafio que Ieda propôs, vou cumprir, né? Porque assim, gente, a gente precisa ter autocontrole dos nossos atos, né? Não é deixar que uma nota de 50 reais decida o nosso futuro, a nossa vida financeira. A gente que precisa se impor e falar, não, eu preciso mudar essa relação, eu preciso mudar essa disciplina, né? Porque se você não tem controle de um valor que você precisa guardar da sua vida financeira, você não tem controle de nada na sua vida. Então você precisa entender que você tem que decidir, né, que ela vai trabalhar para você ou desaparecer. Isso aí é você que vai decidir, tá? Falo para vocês aqui, gente, que quando eu iniciei, né, eu penso assim que eu era uma pessoa muito extravagante, sabe? Eu era uma pessoa muito sem disciplina, né? Eu era uma pessoa assim que eu não tinha o menor foco na minha vida. Eu fiquei durante muitos anos gastando com coisas que eu não precisava, fazendo coisas desnecessárias que não trouxe o menor retorno para minha vida financeira.
E eu só consegui acordar depois que eu completei 30 anos, que foi quando eu dei início nesse canal, que foi quando eu comecei a contar pra vocês mesmo a minha realidade, né? Comecei a falar pra vocês sobre a minha realidade financeira e coisa e tal. Isso não surgiu do nada. Isso foi uma verdadeira realidade que eu vim trazer pra vocês. Então, assim, quando eu vejo, seja lá o valor, pode ser pequeno, pode ser o valor que for, eu sempre tenho em mente que eu preciso guardar, seja lá qual for o valor, independente que seja muito, que seja pouco, não importa, eu preciso guardar esse valor. Por quê? Pelo simples fato que eu passei muito pelo caos financeiro, como eu falei pra vocês, e tipo assim, eu consegui estragar a minha vida financeira, eu consegui deixar a minha vida financeira numa catástrofe tão grande, a ponto de nem eu saber o que estava acontecendo, a ponto de nem eu saber como foi que eu consegui chegar naquela situação. Mas é simples, eu consegui chegar naquela situação através da falta de planejamento, da falta de orçamento e achar que a vida podia me levar e que a vida podia levar eu, que não importava e que eu podia comprar no cartão de crédito do jeito que eu bem quisesse, que depois eu vi o que eu fazia, depois eu dava um jeito. Esse era o meu pensamento, gente. Então, assim, eu tinha uma mente bem, digamos que uma mente bem, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que não pensava no futuro, só pensava no hoje. Não importava se o cartão de crédito tava com a fatura lá em cima, se tinha crédito para comprar, eu tava comprando, né? Não importa como eu ia pagar. Aí depois ia lá, parcelava a parcela da parcela, como eu consegui, né, fazer esse estrago todo, que foi o quê? Negativar o meu nome, né? Não consegui pagar a fatura, que gerou outra fatura, e aí virou uma bola de neve na minha vida financeira, que na verdade, falar pra vocês, eu acho que eu cheguei numa situação que eu mesma desacreditei que eu poderia sair da situação que eu tava, como eu falei pra vocês. Por isso que eu falo que eu acho que o eu do passado tem muito orgulho de mim, porque eu me tornei outra pessoa, gente. Eu consigo pensar que eu não preciso disso nem daquilo, que eu preciso economizar porque eu preciso realizar metas maiores, né, e que tragam mais satisfação para minha vida do que comprar uma simples roupa, uma simples compra por impulso, um simples gastar R$5, R$10, 15, R$50 ali e achar que esse valor não tem o menor sentido. Então, assim, quando você começa a colocar a sua mente para trabalhar, para que pequenos valores trabalhem para você, para que vire uma futura realidade financeira, ok, que você tenha liberdade financeira, independência financeira, você precisa ter uma mente focada. Infelizmente, se você for uma pessoa que acha que você só vai conseguir guardar quando você tiver um valor maior que quando você estiver ganhando mais, você não vai conseguir, porque começa pelo hábito. Quando a gente tem o hábito, qualquer valor que passa pela nossa mão tem significado. Porém, quando a gente não tem foco, a gente acha que qualquer valor não tem valor algum, né? Que uma simples farra ali, uma simples comemoração ali vale mais do que você guardar esse valor. Não tô falando pra vocês aqui, gente, que vocês vão viver de maneira que vocês não saiam mais, que vocês... Não é isso, é desperdício. Eu acho que o desperdício, ele transforma a nossa vida financeira em um caos. Por quê? Porque a pessoa que desperdiça, ela não pensa no amanhã, ela não pensa no mês que vem, ela não pensa nos futuros, digamos assim, nas metas futuras. E uma das coisas que eu penso muito também, gente, é que quando a gente decide que a gente quer melhorar a nossa vida financeira, a gente precisa primeiramente aprender a dizer não, né? Ah, mas por que isso, aprender a dizer não? Porque, gente, quando a gente aprende a dizer não, a gente aprende a ter autocontrole de muita coisa, né? Por exemplo, hoje vai ter alguma coisa ali, vamos lá, e aí você vai... tem um valor guardado na sua reserva financeira, um valor que você queria para poder você realizar um futuro sonho, e você vai lá em uma noite, você vai e gasta com besteira, gasta... enfim, eu não digo que você não tira um momento de lazer, eu não digo que você não tira um momento para você, né? Porque ninguém vai viver também preso achando só que precisa guardar e não viver, né? A vida a gente precisa viver a vida, porém a gente precisa também ter controle dos nossos atos. Por exemplo,
Hoje em dia a internet ela vende muito, muito, muito essa falsa ideia de que todo mundo tem a vida perfeita, de que todo mundo tá vivendo um mar de rosas. E isso é uma coisa assim que eu acho que isso atrapalha muito, né? Porque muita gente, querendo ou não, tem muita gente que quer viver através, digamos que através do que vê o outro viver. E infelizmente, gente, tem muita gente vendendo essa falsa ideia de que tem a vida perfeita, de que tem a vida do jeito que você gostaria que fosse, que a sua é que é ruim. E na verdade, eu acho que a gente não deve ficar preso a essas ideias falsas que a pessoa vende. Você tem que viver a sua vida, a sua realidade, né? Porque quando a gente olha demais para a realidade do outro, a gente esquece da gente, né? E eu acho que quando a gente enxerga mais a nossa realidade, é muito mais fácil da gente viver mais tranquilo e em paz do que quando a gente, né, quer viver a vida do outro. Eu falo isso pra vocês porque quando foi bem antes isso, tá, gente? Não foi agora. Foi assim que eu comecei com esse canal também. Saiu aquelas plataformas que a pessoa, né, coloca um valor de R$5, R$10, R$20, enfim, tem os valores lá. E aí as pessoas falavam que tava, né, mostrava lá, tirar uma foto de um carrinho de mercado com o valor lá, 2.000, mil e tantos reais, R$2.500, eu cansei de ver. E aí a pessoa ia, colocava a plataforma nova, colocava o valor e falava que era só colocar aquele valor que a pessoa ia jogar e a pessoa ia ganhar. Foi muita gente iludida com isso, gente. Foi muita gente que foi pro buraco, pro caos financeiro por conta disso. Eu falo isso pra vocês por experiência própria. Eu me lembro perfeitamente que eu tava com R$200 na conta, tá? E eu era leiga nesse tempo ainda. Foi logo que, tipo assim, eu tava arrombada de contas pra pagar. Eu tava com a vida financeira toda arrombada. E aí eu decidi acreditar nisso, né? Eu seguia uma blogueira, né, que eu gostava muito dela até então, mas depois disso eu vi que ela tava vendendo uma falsa mentira e aí agora eu não gosto nem de comentar. Mas enfim, não vou falar o nome porque não vai me trazer benefícios algum. E o que ela fez tá entre ela e Deus, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava com R$200 na conta, que esse dinheiro inclusive já tinha compromisso e eu tenho certeza que é o que acontece com a maioria das pessoas. Já tinha compromisso esse valor, porém eu pensei, ok, eu vou ganhar, eu vou, né, ganhar o valor e vou e pago o que eu tenho que pagar. E aí, gente, foi onde eu acreditei. Eu tava com R$200 na conta e aí coloca R$5, joga, perdia, coloca R$5. Mas aquilo entra tanto na sua mente, é por isso que eu falo, você tem que aprender a dizer não. Aquilo entra tanto na sua mente que você acredita que realmente aquilo vai funcionar. E não sei o porquê, mas a gente parece que a gente fica assim cego. E quando eu fui ver, eu coloquei R$5, depois que não coloquei 15, coloquei, e aí aquilo foi me trazendo uma adrenalina doida, e eu pensei que eu realmente ia ganhar, e quando eu fui ver na minha conta, eu não tinha um centavo, a conta já tinha zerado, e eu fiquei com desespero terrível, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como foi que eu fiz isso? E eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando como foi que eu tinha feito aquela bagaceira na minha conta dentro de poucos minutos, foi poucos minutos, gente, então assim, o que tem de gente acreditando nessas falsas promessas que as pessoas vendem aí na internet, mostrando a vida perfeita, isso não existe, gente. O seu futuro tá nas suas mãos e quem tem que decidir ele é você. Você que vai decidir se você vai gastar os seus R$50 colocando numa reserva financeira lá para lhe trazer uma paz e uma tranquilidade financeira, ou se você vai gastar com qualquer coisa, ou até mesmo com esses jogos que eu tô falando para vocês, que acontece muito, né? Tem pessoas que condenam o salário, tem pessoas que condenam um valor que era para pagar um valor de alguma coisa muito interessante, né? E qualquer valor, gente, que a gente joga fora, né? A gente sabe que é desperdício. Então, assim, o que eu trago para vocês hoje dessa ideia é guarde o valor que vocês têm aí, tá? Seja ele qual for, guarde, tá bom? Esse valor vale muito. E uma das coisas que eu falo pra vocês, não importa né, a realidade de fulano de ciclano, você tem que olhar pra você e pro seu futuro, que é o que interessa, né? As pessoas, às vezes, elas estão vendendo essas falsas ideias aí, essas falsas promessas, e elas mesmas estão vivendo num verdadeiro caos, como eu falei pra vocês. Essa pessoa que eu acreditava tanto, que ela tava falando a verdade, tanto é que eu entrei no link dela pra me jogar e tal, e depois ela mesma, né, tava postando que ela tava passando por dificuldade, coisa e tal, enfim. Isso não cabe a mim
julgar ou né, ficar falando. Deixa que essas coisas, a vida toma um rumo por si só. E veja aqui, ó, se esse valor não tem valor para você, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ver um significado importante nessa nota, cada vez que vocês ir guardando, e em outras notas pequenas também, tá, gente? E vou pedir para vocês aqui, para você me dizer, né? Se você guardar esse valor daqui a um ano e você olhar para trás, será que você não vai agradecer por isso? Né? Eu tenho certeza que sim. E você pensa assim também, se eu tivesse começando daquele dia, né, que você decidiu começar, mas que você desistiu, por exemplo, no momento que eu decidi que eu queria mudar a minha vida financeira, que eu decidi que eu queria realmente mudar a minha vida financeira, e se eu tivesse desistido daquele dia, será que eu teria pago todas as contas? Será que eu estaria trazendo conteúdo aqui para vocês, contando que deu tudo certo, graças a Deus, que, né, o meu eu do passado tem orgulho do meu eu do futuro, né? Ou você pode estar agradecendo por ter começado hoje, né? Se você começar hoje, você pode estar agradecendo daqui a um tempo por ter começado, tá bom? A decisão está nas suas mãos, como eu acabei de falar, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muitíssimo muito obrigada. Lembre-se que qualquer valor importa, mas coloque o desafio aí que eu propus para vocês, tá bom? Que Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E peço para você que se esse vídeo serviu para você de alguma coisa, deixe o like, se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, tá? Tô com um pouco de dificuldade para falar, gente. Peço também pra você que deixe o seu hype aí, que isso ajuda demais, tá, gente? Compartilhe com uma amiga ou um amigo que você sabe que precisa ter controle financeiro aí da vida, que precisa ter um controle da vida financeira, tá certo? E é isso. Grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e eu espero vocês lá no próximo vídeo.